Na sessão plenária desta quarta-feira, os vereadores aprovaram a abertura de duas CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que vão investigar problemas com enchentes e habitação de interesse social. Os vereadores aprovaram simbolicamente em plenário os requerimentos dos vereadores Alessandro Guedes, do PT, e Rubinho Nunes, do União. As duas CPIs, comissões parlamentares de inquérito, vão investigar as enchentes na cidade e a implantação de habitações de interesse social. Os autores dos requerimentos foram designados para assumir a presidência de cada comissão, que terá 7 parlamentares indicados na próxima semana pelos partidos, seguindo a proporcionalidade das bancadas. A CPI poderá justamente debater essa problemática das enchentes na cidade, porém, o foco também específico e dirigido ali para a região do Pantanal, que recentemente teve as suas casas alagadas ali, cerca de 5.000 famílias, e ficaram alguns dias com a água dentro de casa, que na realidade não é água, é esgoto, é córrego. Para a gente dialogar com o governo do estado, já que a responsabilidade é estadual, do antigo da EE, agora é SP Águas, mas olha também a força da CPI para poder procurar o município vizinho, que existe no município vizinho de Guarulhos o problema de muito aterramento, e às vezes quando aterra o lado da margem de lá, a água escapa para o lado de cá. E são aterros clandestinos, ocupações clandestinas, enfim. Do lado de cá também tem problema, mas a CPI não vai buscar só culpados. Nosso objetivo central é buscar a solução do problema. É dialogar com o governo federal, que é o presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, o governo do estado de São Paulo, que é Tarcísio de Freitas, o partido dele é o Republicanos, e o município de São Paulo, que é o prefeito Ricardo Nunes e o partido é MDB. É um problema do povo. E os governadores, junto com a Câmara Municipal, os governantes têm a responsabilidade de solucionar, e isso que eu espero, sinceramente, poder contribuir. São diversas denúncias justamente sobre supostas fraudes no sistema de habitação de interesse social, empresas que se valem dos benefícios para construir HIS e que, infelizmente, não cumprem os requisitos e às vezes não vendem esses imóveis justamente para as pessoas que devem ser atendidas, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas que moram nas periferias. É um conceito que foi criado e aperfeiçoado por nós na Comissão de Política Urbana no último mandato, justamente para garantir que a iniciativa privada trabalhe em conjunto com o poder público para levar moradias a preços mais módicos, populares para quem precisa. Essas fraudes prejudicam justamente o sistema e é nosso objetivo investigar todas as empresas que de alguma maneira trabalharam na HIS. Durante a sessão plenária, os vereadores se revezaram na tribuna com temas sobre assistência social, mobilidade, entre outros. A vereadora Luana Alves, do PSOL, usou a tribuna para se manifestar sobre o trabalho desenvolvido pelo coletivo Tem Sentimento, na Cracolândia, região central da cidade. O coletivo Tem Sentimento é um coletivo que atende mulheres na região da chamada Cracolândia, né? E que atende mulheres, tanto mulheres trans quanto mulheres cis, e que faz, na verdade, um acolhimento muito importante. E aí começaram a se levantar, na verdade, assim, a conseguir ter uma relação melhor com a própria vida, com o próprio corpo, a mudar a relação com a substância, então a deixar de ter um uso abusivo, de deixar de ter um uso prejudicial. E o que acontece é que nessa semana uma pessoa, dizendo ser da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, passou lá no espaço do Tem Sentimento dizendo que elas iam ter que deixar o espaço, que é um galpãozinho que fica ali na Rua dos Gusmões, que é cedido pela Prefeitura desde 2018. Então foi uma surpresa para todo mundo, né? Eu espero muito, né, que a Secretaria de Direitos Humanos consiga rever essa decisão, pensar uma alternativa para permanência delas ali, se precisar readequar o espaço, ou talvez pensar um outro espaço que seja ainda naquele território. A ocupação do espaço público e as dificuldades na circulação das pessoas em regiões muito frequentadas pelos pedestres esteve em destaque no discurso do vereador Nabil Bonduque, do PT. E o Engabaú, né, foi um desses espaços que depois de uma intervenção ele virou um espaço de pedestre, que pegou não só Engabaú, como os 2 primeiros quarteirões da Avenida São João, né, que sempre foram espaços dos pedestres. E o que está acontecendo agora é uma absurda utilização daquele espaço que é de pedestre por automóveis, vários automóveis cruzando ali, uma situação bastante desagradável, inclusive, porque a maior parte desses carros são da própria prefeitura, e não são carros de emergência, uma coisa, é trânsito comum para cortar caminho. Talvez tenhamos que fazer até uma regulamentação mais estrita sobre como as ruas de pedestres podem ser utilizadas por automóveis, que em algumas situações até é necessário,
mas tem que ser muito bem regulamentado em casos muito necessários e não como se fosse uma rua normal. Já o líder do partido PSB foi incisivo na sua manifestação na tribuna sobre a circulação dos mototáxis na cidade. A gente tem que entender que a vida humana está acima dos interesses dessas grandes empresas, né, de aplicativos, né, que estão mais interessadas em lucro do que a vida humana. Quer dizer, transportar cidadãos, pessoas, ser humano, é diferente de entregar mercadoria ou entregar pizza, né? E a gente tem os dados. Só no ano passado, quase 500 pessoas morreram na cidade de São Paulo em acidentes de moto. 500. É só nesses 2 meses e meio, de janeiro, fevereiro e metade de março, foram quase 3 mil ocorrências que o SAMU atendeu na cidade de São Paulo. Eu não sei o que esse pessoal quer, né? Quer dizer que isso aí é seguro, que isso aí é para os pobres, isso é conversa mole. Então é um interesse econômico acima da vida humana. Então eu sou terminantemente contra, eu acho que não está na cara que esse é um problema, a prefeitura proibiu, e nós temos que, ainda bem que a prefeitura proibiu, né? Porque é muito perigoso, né? E outra, né? Você pode, existem muitos assaltos com pessoas fantasiadas de entregador de pizza, né? Eles colocam lá o negócio. Agora, com essa história de ter o mototáxi, vai ter muita gente fantasiada de passageiro, fantasiada de mototáxi para fazer outras coisas. Então é um duplo problema, de segurança, inclusive, para a população.